Eu lembro de uma agência aqui de São Paulo, Avenida Paulista, Mesona de Mármore, chamou a gente e falou assim, né? Quando eu tava com o estúdio A8D, falou assim, então, a gente tem a Federação Paulista de Futebol como cliente e a gente quer desenvolver um FIFA. Exato. Aí eu assim, 2008, 2009, isso, eu falei assim, mas como assim um FIFA? Então, a gente quer fazer um FIFA e a gente tem 3 meses pra lançar. Oi, você não tinha nem gente formada ainda no mercado, sabe? Tipo… Tinha eu. Não, assim, mas assim, na área de games mesmo, você tem o curso da Anhembi Morumbi, que era design de games. Então, assim, tinham… Quem estava formado em 2008, estava sendo a primeira turma que estava saindo totalmente de games ali, né? Sim. Então, era muito difícil você conseguir profissional. E assim, FIFA… Quantos profissionais tem? Sim, claro. É um time de mais de 100 pessoas. Você não tem conhecimento e aí do tipo, a gente falou assim, não tem como fazer isso. A gente consegue fazer, na época a gente até propôs, a gente consegue fazer um cartola. Olha! E eles não quiseram. Mas existia o cartola? Na época, sim. Existia já. A gente consegue fazer o cartola. Então aí a gente vê também que às vezes essas coisas que são hype agora, tem uma construção longa. Empresas que estão bem estabelecidas hoje de games, elas tiveram uma trajetória inicial pequena. Sim. E isso assim, isso era 2008, 2009, por aí que a gente foi conversar lá com eles e aconteceu isso. Não, acredito até porque existe uma grande coincidência de em 2009 a Globo mesmo fazer o Globo Game Futebol, que foi feito com a Webcore, eu trabalhava com eles lá, pra fazer, mas daí não, ao invés de fazer o FIFA, foi feito situações de jogo que é pra web. É que eles tinham a intenção, acho que um pouco de Neymar na época e tal, Federação Paulista de Futebol, de você fazer, mas quem é que ia conseguir fazer um Neymar decente naquela época? A gente ainda não tinha nem essas engines de games que a gente trabalha hoje em dia de forma mais consolidada, né? Quem falava de Unity na época, falava de C#, Microsoft ainda… naquele processo de, entre aspas, evangelização, né, de pessoal de faculdade e tal. Não tinha isso. Então, assim, a gente trabalhava basicamente com flash, basicamente com redes sociais, basicamente com celulares. Por quê? Dev kits de console. Tinha uma outra empresa que tinha parceria comercial aqui, tipo uma Hoplon ali de Floripa. Tinha a própria Softlogic em Porto Alegre. Então, mas assim, você não tinha isso assim de uma maneira mais acessível como é hoje. Até porque é recente, né? Tipo, Nintendo Big Festival de 2021, né? Trazendo dev kits pra cá, 2021, 2022. Provavelmente Então, assim, trazendo os dev kits de forma legalizada. Claro. Né? Até pra contextualizar, né? O dev kit é um kit de desenvolvimento, né? Sim. E para fazer um jogo de videogame é necessário que tu tenha uma máquina específica para isso. E tanto para fazer jogo de PlayStation, quanto de Xbox, quanto de Nintendo Switch, eu mesmo tive que ir lá nos Estados Unidos e acertar o acordo e daí, então, trazer a máquina de lá. Ou então, o que se fazia tu tem um contrato com uma empresa americana ou europeia e daí eles te enviam essa máquina como empréstimo, né? Ou então, às vezes, o pessoal terceiriza esse serviço para fora, que fica mais fácil até do que ficar, né? Problemas de alfândega que a gente tem, porque o pessoal não consegue entender como um equipamento que é um videogame custa 5 vezes mais caro que um videogame, né? Não, então, em algumas situações ele não custa, né? Ele não tem valor real. A gente teve esse problema com a Rockhead, que foi… Rockhead Studios, né, que foi fechar… A primeira empresa que se fechou acordo foi com a Microsoft. A Microsoft enviou o Xbox pra cá, pra ser desenvolvido, e ele parou na alfândega porque ele não tinha valor declarado. Porque era um empréstimo feito pela empresa. Então, houve uma questão alfandegária. A gente tem muita história dessa, né? Sim, Então, poucas pessoas, poucas empresas conseguiam ter acesso a isso. Então, logo, a gente ia pro que dava. Só que aí as tecnologias, as empresas vão lá, Flash a gente não vai mais fazer, Orkut a gente vai desligar.
Aí sobrou o celular. E Sim. que bom, né? Porque o celular, hoje em dia, é a principal plataforma que as pessoas mais gostam, né? O que tem o maior número de usuários no mundo. Sim. Então, que bom que a gente também se torna referência nisso. Não, com certeza, com certeza. Isso é interessantíssimo. Isso é super interessante. E acho que é uma das coisas que é mais legal do nosso mercado, do mercado de jogos, que é... Eu, em 2002, eu disse assim, putz, eu não tenho o que fazer da minha vida, porque só dá pra fazer jogo pra computador, e pra videogame. E... videogame só dá pra trabalhar se eu estiver nos Estados Unidos, porque não tem ninguém que faz videogame aqui. Chato também, né? Não é isso. O algoritmo tá de olho em você. Se não curtir, comentar e compartilhar, ele vai achar que você gosta de vídeos ruins e começar a recomendar uns conteúdos bem duvidosos. E a gente não quer isso, né? Então melhor garantir e assistir o episódio inteiro.